Bom, prosseguindo. Sobre o segundo direito assegurado pelo condômino no artigo 1314 caput, o direito de reivindicar a coisa. Esse artigo 1314 confere ao condômino aquilo que no direito processual nós chamamos de legitimação extraordinária para a propositura de ação reivindicatória contra terceiros que eventualmente estejam ocupando injustamente a coisa. E por que eu estou dizendo que esse artigo confere ao condômino legitimação extraordinária? Porque vocês sabem que, em princípio, eu apenas posso ingressar com uma demanda judicial a fim de proteger interesse próprio. Eu não posso postular em nome próprio, como regra, interesse alheio, salvo se existir autorização legal. E aqui nós temos a autorização legal, no artigo 1314. Cada condômino pode reivindicar a coisa de terceiro, a coisa como um todo. Como nós vimos, em relação a terceiros, o condômino é considerado titular exclusivo da coisa. Ele tem a mesma prerrogativa que o proprietário exclusivo de determinado bem. Então, não há necessidade, por exemplo, vamos imaginar, eu e meus irmãos temos aquela casa que fica na praia, herdada do pai, e nós recebemos a notícia de que um invasor está ocupando ilicitamente o bem. Como condômino, com base no disposto no artigo 1314, eu posso promover uma ação reivindicatória e, como nós veremos a seguir, também uma ação possessória, ou uma reivindicatória ou uma possessória, a fim de reaver a posse da coisa que foi esbulhada pelo invasor. Eu não preciso pedir autorização para os demais condôminos. Eu não preciso inserir no polo ativo da ação os demais condôminos. Não há um litisconsórcio ativo necessário aqui. Assim, pode haver um litisconsórcio ativo facultativo. Podemos os três ingressar em conjunto em juízo contra esse invasor, mas nada impede que um de nós, isoladamente, postulando em nome próprio, mas também em nome alheio, ajuize uma ação reivindicatória a fim de reaver essa posse esbulhada. E o mesmo vale, e aí já ingressando no terceiro direito atribuído aos condôminos, para efeito de defesa da posse. Cada condômino pode sozinho defender a posse da coisa comum. Então, se a posse da coisa for esbulhada, qualquer um dos condôminos, isoladamente, pode ou promover uma ação reivindicatória com base no ius possidendi, ou promover uma ação possessória com base no ius possessionis contra o invasor. Agindo em nome próprio, porque também é titular da coisa, também teve o seu direito violado, e em nome alheio, porque também age em nome dos demais condôminos que tiveram seus direitos também lesados. Ok? Isso vale, e eu comento isso no material escrito que vou enviar a vocês, também para o direito hereditário, né? O artigo
os artigos 1827 e 1791 do Código Civil autorizam o herdeiro a demandar os bens da herança mesmo em poder de terceiros. Ou seja, se porventura um dos bens integrantes da massa patrimonial deixada pelo falecido, do espólio, houver sido esbulhado por um terceiro, qualquer um dos herdeiros pode ingressar com uma medida judicial a fim de reaver o bem. E assim ele estará agindo em nome próprio e também dos demais herdeiros. Por quê? Porque a lei lhe autoriza expressamente. Ok? Agora, é importante a gente fazer uma observação interessante aqui a respeito da reivindicatória. Imaginem, um senhor falecido deixa uma herança razoável em favor dos filhos. 3 filhos. Deixa alguns imóveis, alguns carros, dinheiro depositado em conta, ações, enfim, o sujeito tinha um patrimônio bem considerável, patrimônio robusto, e deixa esse patrimônio para os herdeiros. Há uma certa litigiosidade entre os irmãos, eles não se dão muito bem, principalmente o mais novo em relação aos 2 mais velhos. Há ali uma certa disputa. E o mais novo, que é mais bom vivant, que gosta de aproveitar a vida, desfrutar dos prazeres que o dinheiro proporciona, resolve se apropriar de um dos imóveis deixados pelo falecido, que ainda integra o espólio, porque não houve partilha. Ele decide tomar posse da casa de praia deixada pelo pai. Ele se estabelece na casa, não permite que os irmãos entrem no imóvel, diz que aquela casa é dele, porque apenas ele poderá desfrutar de todas as comodidades da casa, porque afinal os irmãos não são muito de praia, não gostam de mar, e ele é surfista, gosta de andar de jet ski, enfim. Ele vai desfrutar melhor a casa e ele resolve ocupar o imóvel em detrimento dos demais. Bem, nós acabamos de dizer que nessa situação, qualquer um dos irmãos, dos 2 outros irmãos, pode ingressar com uma ação a fim de reaver a coisa desse condômino que a está ocupando sem o consentimento dos demais. Agora eu pergunto a vocês, que tipo de ação pode ingressar esse condômino insatisfeito com a conduta do irmão mais novo, que se apossou da casa de praia e não pretende sair do local? Poderia esse irmão insatisfeito ingressar com uma ação reivindicatória contra o mais novo que se recusa a deixar o imóvel? Ou caberia apenas ao insatisfeito o ajuizamento de ação possessória? Ou tanto faz, ele poderia ajuizar tanto uma reivindicatória como uma possessória? Gente,
nós estudamos ação reivindicatória no final do semestre passado. E vimos que um dos pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória é a chamada posse injusta do réu. E na ocasião, comentamos que posse injusta para fins de reivindicatória é aquela que não encontra-se escorada num título, num direito real. Agora pergunto a vocês: a posse do irmão mais novo sobre a casa pode ser considerada injusta? Me parece que não. Afinal de contas, ele é também titular de uma fração ideal da casa. Lembrem-se, a massa patrimonial ainda não foi dividida, portanto, formou-se entre os herdeiros um condomínio sobre a totalidade do patrimônio, que inclui a casa. Então, ele é condômino da casa. Ele é titular de uma fração ideal correspondente a 1/3 do imóvel. Poderia ser ele alvo de uma ação reivindicatória? Essa ação reivindicatória teria como prosseguir? O juiz decide em favor de quem a ação reivindicatória? Daquele que demonstrar possuir o título de propriedade. Mas os dois são proprietários por força do direito hereditário. Cada um tem 1/3, o autor tem 1/3, o réu tem 1/3. Como é que o juiz vai decidir nesse caso? Simples, ele não vai decidir porque a ação não é cabível. Porque não há posse injusta da parte do réu. Posse injusta no sentido de posse desprovida de título. Restará, nesse caso, aos herdeiros insatisfeitos com a conduta do mais novo apenas a propositura de uma ação possessória. Porque, na condição de condôminos, eles têm o direito, assegurado pelo próprio artigo 1314, parte inicial, de usar a coisa exercendo sobre ela direitos que sejam compatíveis com a indivisão. Nenhum dos condôminos pode privar os demais do acesso à coisa. Exatamente essa a postura do irmão mais novo. Ele está esbulhando o ius possessionis dos irmãos. Ele está impedindo que os irmãos tenham acesso e possam exercer a posse sobre a coisa. Então, nesse caso, o juiz tem sim como julgar a ação em favor e em detrimento de um ou de outro. Porque o que se discute não é o ius possidendi que todos têm e que um não pode ser privado pelos demais. O juiz aqui vai apenas mandar cessar o esbulho, o abuso. Ele não vai determinar que o herdeiro se afaste da coisa, não vai impedir que o mais novo ingresse na casa. Ele apenas vai assegurar que a posse a que tem direito os demais condôminos possa ser exercida. Ok? Espero que tenham entendido.